E se um pensamento, um único pensamento, compartilhado por um pequeno grupo de pessoas, pudesse literalmente curar doenças e até transformar a realidade física? Parece coisa de filme, né? Mas na verdade essa é uma fronteira da ciência que está desafiando tudo que a gente pensava que sabia sobre o poder da mente. Olha, essas palavras são da Lynne McTaggart. Ela é uma jornalista investigativa que, enquanto estudava a ciência da consciência, acabou se deparando com resultados tão, mas tão impressionantes que pareciam desafiar a lógica. Efeitos que, no início, nem ela mesma conseguia acreditar direito. Então, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje. Será que a intenção humana, quando ela é concentrada e compartilhada, tem uma força de verdade? Uma força tangível, capaz de criar mudanças que a gente pode medir no mundo? Vamos explorar as evidências e a ciência por trás desse fenômeno que é, no mínimo, extraordinário. A investigação da McTaggart a levou a um ponto que ela decidiu criar os próprios experimentos controlados. Ela batizou de O Poder dos Oito. E o nome é simples, era porque os grupos eram pequenos, geralmente com umas 8 pessoas e focados numa premissa bem radical, enviar intenções de cura à distância. Tenta imaginar a cena. Um grupinho se conecta, às vezes até pela internet, de várias partes do mundo, o silêncio toma conta e todo mundo se concentra numa única imagem, a imagem de bem-estar para uma pessoa específica. Por só 10 minutinhos, eles mantêm esse foco. É um ritual simples, né? Mas os resultados foram tudo menos simples. Os dados são de cair o queixo. Em 40 experimentos científicos feitos com todo o rigor, 36 deles mostraram efeitos positivos e que podiam ser medidos. E a gente não está falando só de bem-estar subjetivo, ou de se sentir melhor. A intenção do grupo se mostrou capaz de fazer semente crescer mais rápido, de purificar a água e até de reduzir a violência em áreas de conflito. Isso não é só uma ideia bonita, sabe? É um fenômeno com resultado que dá para replicar. Mas o resultado mais impressionante não estava no alvo da intenção. Aconteceu algo totalmente inesperado com as pessoas que estavam enviando o pensamento. Uma reviravolta que, sério, ninguém poderia prever. Cerca de 1/3 das pessoas que estavam enviando a intenção de cura relataram a cura completa das suas próprias condições de saúde crônicas. É um número que faz a gente parar para pensar. Ao focar na cura de outra pessoa, elas acabaram encontrando a própria cura. Esse tal de efeito espelho se desdobrou numa cascata de mudanças positivas. Metade dos participantes começou a sentir mais amor no dia a dia, o que levou a reconciliações e melhorias gigantescas nos relacionamentos. As vidas deles ficaram mais pacíficas. O ato de dar, de enviar energia positiva, parecia que voltava multiplicado, transformando quem enviava. Aí vem a pergunta inevitável, né? Como é que a ciência explica uma coisa que parece tão mágica? Bom, para os pesquisadores envolvidos, a resposta não está na mágica, mas sim numa compreensão muito mais profunda da natureza da nossa realidade. E a resposta para isso nos leva para uma das áreas mais fascinantes e, meio malucas da ciência moderna, a física quântica. Um lugar onde as regras do nosso mundo do dia a dia simplesmente não valem e a conexão é a lei fundamental de tudo. A base de tudo isso é o que chamam de campo do ponto zero. A física quântica diz que por baixo da superfície do nosso mundo de objetos separados, existe um oceano invisível de energia vibrando que conecta absolutamente tudo. Pensa nisso como uma teia cósmica gigante. E nesse modelo, um pensamento não é uma coisa que fica presa dentro do cérebro. É um pulso de energia, uma vibração que pode viajar por essa teia e influenciar outras partes do universo. Essa analogia de uma rede telefônica quântica é simplesmente perfeita. Nossas mentes, através da intenção focada, conseguem, na prática, discar para qualquer ponto dessa rede. E é exatamente isso que os grupos do Poder dos Oito parecem estar fazendo. Uma ligação de intenção direta para o bem-estar de outra pessoa, não importa a distância. Agora, vamos dar um passo atrás e ampliar essa ideia. Se um pensamento focado por um grupinho pequeno tem todo esse poder, imagina só o poder das grandes histórias que a gente conta uns para os outros todo santo dia numa escala global. Uma pesquisa aqui do Brasil sobre comunicação aponta exatamente para essa divisão. O paradigma antigo, que ainda domina a maior parte da mídia, mostra o mundo de peças separadas, competindo entre si. E isso gera o quê? Notícias sobre conflito, sobre escassez, sobre medo. Já o novo paradigma, que está alinhado com essa ciência da conexão, abre espaço para histórias de colaboração, de resiliência, de empoderamento. O ponto-chave aqui é que as narrativas, elas criam mundos.
A forma como uma história é contada pode reforçar uma sensação de isolamento, de impotência ou pode revelar as conexões e o poder que a gente tem. Que histórias internas estão sendo contadas dentro de cada um agora mesmo? Aquelas que limitam ou aquelas que expandem o que é possível? Tudo isso aponta para uma oportunidade imensa, talvez até uma responsabilidade, para o futuro da comunicação. É um chamado para a gente escolher qual história contar. A comunicação pode ir muito além de só ficar relatando os problemas desse paradigma antigo. Ela tem a chance de virar uma ferramenta para transformação, contando essa nova história. Uma história baseada na ciência da interconexão, que nos desperta para uma nova percepção do nosso próprio poder. E fazendo isso, ajuda a gente a escrever o próximo capítulo da nossa história coletiva. E essa é a reflexão final que fica. Se a menor das nossas intenções, quando focada e compartilhada, tem o poder de ecoar pelo universo e criar mudanças reais, que realidade a gente está criando a cada momento com a energia dos nossos pensamentos? Que história os nossos pensamentos estão contando exatamente neste momento?